Boa noite. Vamos conversar hoje sobre as constelações familiares e o tema hoje é o Dia dos Namorados. Um casal, segundo as constelações, é formado por pessoas imperfeitas, duas pessoas imperfeitas, vulneráveis e que buscam admiração e amor do outro. E, segundo as constelações, é uma ilusão quando a gente acredita que mostrar a nossa vulnerabilidade para o outro, a gente perde o amor e a admiração dele. Porque quando eu mostro a minha imperfeição, na verdade, eu me equilibro com o outro, porque ele também pode colocar a vulnerabilidade dele e a gente se equipara, né? A gente fica igual. É muito interessante porque é um encontro de pessoas incompletas, pessoas imperfeitas. Incompletas no sentido de... O Bert usa muito uma frase assim, eu necessito. Quando um homem pode olhar para uma mulher e falar, eu necessito, eu sou incompleto sem uma mulher. E quando uma mulher pode olhar para um homem e falar, eu necessito, eu sou incompleta sem um homem. É muito interessante essa fala dele, porque para ter uma troca, eu preciso de ter uma necessidade. E o outro tem algo para completar o que eu preciso. E eu tenho algo para completar o que ele precisa. Então, segundo Bert, tem 5 passos que podem ajudar muito para que um relacionamento de casal dê certo. O primeiro passo é quando nós voltamos lá na nossa origem e nós olhamos para os nossos pais e concordamos que eles são os pais certos para nós, assim do jeito que eles são. O segundo passo, quando eu, que sou uma mulher, olho para o meu marido ou para o meu homem e falo, ele é um homem certo para mim. E quando eu posso olhar para o meu sogro e para minha sogra e também vê-los como certos do jeito que eles são. De uma certa forma, eu tenho uma dívida grande com eles, porque eles me deram algo muito especial para mim e que também é muito especial para eles, que é o filho deles. Então, é muito bonito isso, quando eu posso olhar para os meus pais com gratidão e honra, posso olhar para o meu marido como certo para mim, posso olhar para o meu sogro e para minha sogra com gratidão, porque eles me presentearam com algo muito especial para eles. Fica tão harmônico dentro da gente, né? Quando a gente olha dessa forma, porque é muito amor mesmo. E o terceiro passo é perceber que quando o outro chega na minha vida, ele chega com uma história. É um pacote de possibilidades e limitações sistêmicas, né? O outro chega, às vezes ele traz filhos, às vezes ele traz vícios, às vezes ele traz uma limitação física, por exemplo, às vezes ele também traz relacionamentos anteriores, né? E desses relacionamentos anteriores, alguém cedeu lugar para que hoje eu possa ocupar esse lugar. E é muito interessante que eu possa olhar para essa história que essa pessoa traz como uma história que elevou essa pessoa para o mais. Ela está mais pronta para mim. Ela passou por mais experiência e quando ela chega, eu também trago a minha história, também trago o meu pacote de possibilidades e limitações sistêmicas. Então, de novo, né, volta a nossa imperfeição, nossa vulnerabilidade e a nossa incompletude, né? O quarto passo
necessita de ordem. Primeiro começou o casal, depois esse casal teve filhos. Então, assim, sempre lembrar de colocar esse casal em primeiro lugar e os filhos em segundo lugar. Muitas vezes, depois da maternidade, a mulher coloca o marido em segundo lugar. Ou o marido fica tão provedor, porque a família aumentou, que ele também começa a colocar os filhos em primeiro lugar. Então, o quarto passo, o Bert fala que é uma ordem, quem chegou primeiro. Então, chegou primeiro o casal e os filhos chegaram depois. E o quinto passo é o equilíbrio. Então, eu dou algo que eu tenho e que sobra e que falta no outro. E eu tomo algo que eu não tenho e que me faz falta. Por isso aquela frase lá no início, eu necessito. E quando eu dou, o outro me dá algo. E eu posso retribuir, eu me sinto desconfortável porque eu recebi e eu sinto necessidade de também dar algo. Se eu dou um pouco mais do que eu recebi, o outro também vai se sentir endividado comigo e também vai sentir necessidade de me dar um pouco mais, e assim o amor cresce no mais. Às vezes, e muitas vezes, o casal também se fere. Então o Bert fala que quando uma pessoa te fere, para manter o relacionamento, é interessante que você fira, mas um pouco menos. É o contrário, já não vai ser mais. Para que novamente volte a dar e o outro dá um pouco mais e o amor voltar a equilibrar. Esse equilíbrio da troca entre dar e tomar, em outro vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre ela. Nesse momento, o nosso foco é relacionamento de casal, né? Dia dos namorados, relacionamento de casal. E então é muito importante que a gente perceba que um casal, ele é imperfeito, ele é vulnerável, ele é incompleto, ele tem necessidades, e é muito interessante conhecer esses 5 passos, porque é orar e vigiar, né? A gente tá sempre, ficar sempre atento a isso, vai trazer mais equilíbrio para o relacionamento de casal. Então, por hoje é isso. Obrigada.